Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Cumprimentar todos os colegas. Bom, a Sra. Ministra procurou suscitar interesse da nossa parte num conjunto de matérias que disse que prendem a nossa atenção. É um facto, algumas das matérias que tratou têm sido abundantemente tratadas, em particular a do Tonnage Tax, que nós achamos que é um aspecto relevante para a dinamização da economia do mar e, em particular, para o ressurgimento da marinha mercante e para a afirmação de Portugal enquanto um país liderante nesse domínio. Mas, em boa verdade, há um conjunto de aspectos absolutamente nevrálgicos, que seguramente a Sra. Ministra sabe que têm sido tratados nesta Comissão e que são, eles mesmos, a pedra angular para o desenvolvimento da economia do mar, designadamente o que se prende com a gestão e ordenamento do espaço marítimo. Ao longo dos últimos 2 meses, ouvimos notícias a esse respeito e até estranhamos que a Sra. Ministra não tenha abordado essa matéria na sua intervenção inicial, porque em face da gravidade das alegações que foram publicamente feitas e de acordo com os documentos que foram publicitados, essa é uma matéria da maior importância, a qual reclama um tratamento muito particular do Governo e todos os esclarecimentos, de modo a conhecermos detalhadamente a questão. Foi feito um esforço pelo anterior Governo e pela Assembleia da República, a Sra. Ministra participou nesse esforço, para se fazer a Lei de Bases de Gestão e Ordenamento do Espaço Marítimo, em 2014, depois em 2015 foi regulamentada, e ao longo dos últimos 3 anos temos aguardado pacientemente que o Governo apresentasse um plano tecnicamente sólido, ambientalmente responsável e economicamente ambicioso, porque sem plano de situação não há ordenamento do espaço marítimo e sem ordenamento do espaço marítimo não há certeza e segurança jurídica, não há investimento, nem poderá haver um quadro robusto de proteção ambiental, de modo a que seja possível compaginar esses interesses, garantindo a exploração económica e a conservação da natureza. Decorreram 3 anos e a dúvida do PSD foi sempre uma. Nós interpelamos muitas vezes a Sra. Ministra a esse respeito, aguardamos pacientemente, como digo, mas a nossa esperança era que se estivesse a fazer uma articulação e que do plano que viesse a ser conhecido, esse plano traduzisse um largo consenso. Mas essa nossa boa interpretação, uma interpretação porventura demasiado otimista e confiante, ruiu quando o plano foi conhecido e conhecido também foram as críticas demolidoras da APA, do SNF, da Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis, entre outras. Ou seja, ainda antes do plano ser discutido pelos stakeholders privados, a verdade é que ele não sobrevive à guerra civil que há dentro do Governo. E há, deste ponto de vista, uma clara e implacável guerra civil entre o mar e o ambiente, em que organismos públicos, sob a jurisdição do Ministério do Ambiente, apontam erros grosseiros de natureza técnica, conceptual, de cartografia, descritos detalhadamente numa sucessão de páginas, o que inclusivamente conduziu o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável a tornar público um parecer arrasador no qual coloca em causa os fundamentos essenciais do plano. Sra. Ministra, ao Ministério do Mar caberia liderar este processo, articular as posições de modo a obter um plano equilibrado e execuível, fonte de consenso e aplicabilidade, e não, aparentemente, um nado morto que todos enjeitam e que representa um perturbador falhanço do Governo que põe as fragilidades políticas na área do mar e, pior, revela um indesejável abandalhamento do Estado que nem no seu seio se entende, nem tem ninguém que o faça entender-se e ponha cobro a estas questões em nome do interesse nacional. E, portanto, temos um plano a meio tempo, porque os Açores está fora do plano, só temos metade do plano, e isso também suscitou críticas compreensíveis, e a questão que a Sra. Ministra tem a obrigação de responder ao Parlamento é, o que vai fazer, quando vai estar o plano a vigorar e que transformações serão feitas, será revisto e reaberto à consulta pública, como já foi pedido designadamente pelo CNAD, e, portanto,
como é que é possível ultrapassar isto. Estes 3 anos estão perdidos, mas nós pensávamos que os 3 anos era o preço a pagar para algo que revelasse um grande entrosamento entre as diversas entidades, de modo a termos um quadro estável. Ora, os 3 anos ficaram para trás e nem entendimento, nem quadro estável, e se calhar parece que estamos muito próximo daquilo que estávamos no princípio, com a estagnação que se verifica na economia do mar e que se verificará caso estes efeitos se venham a perpetuar. E por falar em estagnação, eu recordo-me bem que há coisa de um ano a Sra. Ministra apresentou a estratégia para o aumento da competitividade portuária. E nessa estratégia propunha que Portugal registasse um aumento na ordem dos 88% nas mercadorias. Ora, o que nós temos assistido, este ano em particular, é que, por exemplo, Sines está com um decréscimo muito significativo. E está com um decréscimo muito significativo por várias ordens de razões. Uma das quais é a circunstância, a Sra. Ministra em 2016 anunciou a renegociação no prazo de 2 meses da expansão do Terminal 21. Em 2016, outubro de 2016, disse a Sra. Ministra, 2 meses. Ora, já passaram 2 anos e aparentemente terá sido ontem que a Sra. Ministra veio a nomear a Comissão de Renegociação para que no prazo de 3 meses venha a proceder à conclusão desse processo. Nem expansão do Terminal 21, nem novo Terminal Vasta Gama. E, entretanto, eu por acaso até vi uma notícia quando andava a pesquisar, vi que a Sra. Ministra foi agraciada na China. E dou-lhe os meus parabéns por essa circunstância e espero que isso seja reflexo de influência política e económica importante para resolver um constrangimento que se verifica na economia portuguesa e que a própria Sra. Ministra já disse que aquilo que temos hoje, em termos de portos, em particular em Sines, já não responde às necessidades do país, inclusivamente perspectivando, impondo à administração portuária de Sines que diligenciasse no sentido de fazer obras. Portanto, é importante que a Sra. Ministra esclareça isto, porque nós não estamos a andar para a frente. Para terminar, com a mesma tolerância que o Sr. Presidente deu à Sra. Ministra. Já dei mais tolerância ao Sr. Deputado que à Sra. Ministra. Prontamente agradecerei. Sra. Ministra, um aspecto que eu acho que é relevante para as pessoas e que já não tem a ver sequer com petróleo. Tem a ver com transparência, clareza, lisura e lealdade. Do Governo, em geral. Há 3 anos que nós ainda não percebemos o que é que o Governo quer a propósito da prospecção e exploração de hidrocarbonetos. Entrou uma providência cautelar, o Sr. Secretário de Estado da Energia disse, bom, isso é entre quem apresentou a providência cautelar e os tribunais. O Tribunal decidiu decretar a providência cautelar. O Secretário de Estado diz isto. Mas depois vimos a perceber, segundo aquilo que foi noticiado, que foi pelo Governo e pelo Ministério do Mar interposto recurso da decisão do Tribunal que procedia à suspensão da prospecção em Aljur. O que nós temos estado a assistir é uma coisa que é flagrante. Quer dizer, em Portugal diz-se uma coisa, cria-se a ideia que se é contra a prospecção e a exploração de petróleo, pelo menos contra a exploração. Depois, lá fora, seja através do IGCP, seja através de declarações da Sra. Ministra, que são públicas, apresenta-se a exploração de petróleo como uma das maiores oportunidades do país. E, portanto, o que os portugueses têm direito de saber é que 3 anos envolvidos, deixemos-nos de brincar às escondidas e assumamos de forma absolutamente categórica qual é a posição do Governo português. Sr. Deputado, agradecer-lhe que terminasse. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.